No matter how far, don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós vamos continuando naquele processo nosso de tentar compreender como nós funcionamos, como funciona o nosso corpo, o que significa ficar doente, né? Nós vamos falar um pouquinho na regeneração das nossas células e em tentar entender como é que funciona esse processo dentro do nosso corpo. É muito difícil precisar exatamente qual o número de células no nosso corpo que nascem e morrem no nosso organismo, no nosso dia a dia. Mas calcula-se que o corpo de um adulto produz, em média, 300 milhões de células novas por minuto, ou 432 trilhões por dia. Esses valores, como eu estava dizendo, eles podem variar. Nós somos singularidades, ou seja, cada um de nós é único no universo, então variam de pessoa para pessoa. Isso aí é sempre uma média e também pode variar até numa própria pessoa em função de o que o seu corpo está necessitando naquele momento, ou se recuperando de uma doença, ou se recuperando de uma lesão, né? Então, primeiro eu queria começar falando muito da nossa capacidade, aliás, não nossa só, tudo no universo está em constante mudança. Eu vou pedir a imagem número 1, de Heráclito, um filósofo grego, o Heráclito, e ele é de 535 a.C., e ele já dizia, não podemos entrar em um rio, no mesmo rio, 2 vezes. Da segunda vez, não seremos mais a mesma pessoa, e as águas do rio estão sempre fluindo. Então, tudo no universo, inclusive nós, estamos em constante mudança, em constante transmutação. O nosso corpo, ele se reconstrói a cada minuto, né? Dependendo da parte do corpo que... Por exemplo, vou dar uns exemplos para vocês. A nossa parede estomacal, ela se reconstrói totalmente em 5 dias. Os nossos tecidos adiposos, as células de gordura do nosso corpo, em 3 semanas. A nossa pele, em 5 semanas. O nosso esqueleto, em 3 meses. 98% dos átomos do nosso corpo se reconstroem totalmente em 1 ano, né, aproximadamente. Então, ficaria uma questão, né? Se tudo nosso muda, né? Como é que nós, se estamos com uma doença e em 1 ano o nosso corpo já não é mais o mesmo, por que não que nós continuamos muitas vezes com a mesma doença que nós estávamos? Por que na hora em que o corpo se reconstruiu, não houve uma mudança no processo? Como é que isso acontece? O que acontece na verdade? Uma analogia seria a gente comparar o nosso corpo a um computador, né? O computador é como se tem o hardware, no computador tem o hardware e tem o software. O nosso corpo é como se fosse o hardware, né, do computador. E o software, que é a programação que faz o nosso corpo funcionar, é que tem que ser alterado para que a programação possa ser alterada. Essa é toda a questão. Nós temos que alterar esse nosso software interno, né, para que nós possamos funcionar de uma outra forma. Nós temos dificuldades, por exemplo, de perceber que nós temos, na verdade, 4 idades. Né? Vamos começar por aí. Nós temos a nossa idade histórica,
que é a nossa idade, né? Temos tantos anos, isso é a nossa idade histórica. Nós temos a nossa idade física, que é a idade que tentamos esteticamente aparentar, né? Que você olha e dá tantos anos para uma pessoa e às vezes ela tem mais ou tem menos idade, né? Nós temos a idade biológica, é a idade que o nosso corpo possui, se é saudável ou não. Se ele está gasto e consumido, ou se ele está conservado e bem cuidado. Nós temos a idade mental, que na verdade é essa idade que vai reger todas as outras, né? Vamos ver por que isso. Vamos tentar entender como é que isso funciona, né? O nosso corpo, ele está sempre digerindo. Tanto o alimento que nós comemos, né? A nossa alimentação, como também o ambiente em que nós vivemos. Ele também digere. Ele não só digere o alimento, como ele digere as nossas relações, né? Essas relações, elas se processam através da interação com os sentidos. E é uma relação que nós temos com nós mesmos e com o outro. E isso tem que ser digerido. Você vê muitas vezes que você está numa conversa e você vê pessoas que escutam alguma coisa que elas não conseguem aceitar e elas engolem. Você muitas vezes chega a ver aquilo descer, né? Ou seja, aquela informação entrou nela de uma certa forma que ela não está conseguindo engolir com suavidade. E aquilo se expressa fisicamente falando, né? O nosso processo digestivo físico do alimento que comemos e o nosso processo digestivo emocional, eles se influenciam, né, mutuamente. Ou seja, se eu estou aborrecida, se eu estou chateada, se eu estou muito mal, o alimento não vai cair bem em mim. Muitas vezes não me apetece comer, ou se eu como, muitas vezes não me faz bem. Isso não tem nada a ver com o alimento, tem a ver com o estado em que eu estava, na hora em que eu me alimentei, né? O Dr. Deepak Chopra, ele costuma dizer que quando ele fala do processo digestivo, ele diz que a atividade estressada, ele usa esse termo, atividade estressada feita às pressas. Nós hoje, no final do nosso programa, vamos contar uma historinha que fala exatamente sobre isso. Então, ele diz que essa atividade estressada feita às pressas, ela resume a vida de um número excessivo de pessoas nos dias de hoje, o que prejudica tanto o nosso processo digestivo físico como o emocional. Então, ele diz que essas pessoas vão de uma coisa para outra, e isso realmente é fácil de se verificar, elas vão de uma coisa para outra tomadas totalmente pela referência do objeto, sem ter consciência do momento presente, né? Eckhart Tolle diria que elas estão tomadas pela forma, né? Elas estão completamente ligadas à forma, ou seja, à questão externa, à estética também, né? Essas pessoas, elas vão passar pela vida sem desfrutá-la ou sem viver a vida. E vão estar sempre à procura de algo que as satisfaça, é uma busca contínua. Por isso tanta angústia, tanta depressão hoje em dia. Elas vão ficar em busca de algo que as satisfaça, que as complete. Quando, na verdade, tudo que elas têm que é compreender que está tudo que elas precisam para se completar, para se satisfazerem, está dentro delas mesmas. Essa realização que elas buscam estão dentro delas mesmas. Quer dizer, muito mais próximo do que elas possam imaginar, né? E tudo que elas precisam fazer é encontrá-la. E como é que se faz isso? É vivendo plenamente o momento presente. Eu tenho repetido isso em vários programas, eu volto a repetir essa questão, que o grande segredo está em se aprender a viver o momento presente, mergulhar de corpo e alma no aqui e agora, né? Aí nós vamos levar isso mais à frente, vamos pedir a imagem 2 e vamos perceber que nós vivemos imersos, na verdade, nós estamos imersos no nosso dia a dia em emoções. Isso tanto na nossa relação com nós mesmos, né, como na nossa relação
com os outros, né? Na imagem 2, nós vamos ver que, até fisicamente, mesmo que muitas vezes isso apareça um tanto quanto despercebido nas nossas feições, essas emoções, elas transparecem no nosso corpo, na nossa face, né? Então, nós vamos ter vários tipos de emoções, como a raiva. A imagem 2 pode nos mostrar isso. A raiva, nós vamos ter o nojo, nós vamos ter o medo, nós vamos ter a tristeza, a surpresa, a alegria, várias emoções que muitas vezes nós nem estamos conscientes. É uma coisa legal que você às vezes não tem uma percepção real de qual é o teu estado. Eu hoje estou isso, estou aquilo, mas se você for às vezes no espelho e se olhar, você vai perceber o que você realmente está, porque começa a transparecer no rosto. E aí o que acontece? A imagem 3 vai nos mostrar o grande segredo disso tudo, que é a nossa escolha. Porque a cada dia nós escolhemos que roupagem emocional iremos vestir. Nós, na verdade, nós podemos escolher ou não. É na decisão que nós tomamos de escolher essa roupagem emocional que nós vamos influenciar. Essa é a origem de todo aquele processo que eu estava falando antes. É nessa decisão dessa escolha que eu vou influenciar a reconstrução do meu corpo. Na maioria das vezes, nós acordamos, como está na imagem que acabou de passar, e vestimos uma roupagem emocional sem termos consciência disso. Nós simplesmente agimos por agir, sem menor consciência, num viver atravancado e confuso, sem perceber que roupagem nós estamos colocando. E muitas vezes, por exemplo, pegamos uma roupagem de raiva, saímos para a rua com aquela roupagem de raiva e nem temos consciência do que está acontecendo, né? Então, a escolha, o processo de autoconhecimento, o processo de ter vontade de decidir o que eu vou ser no dia de hoje. É você acordar de manhã e escolher como você vai estar durante todo o seu dia. Se você acordou e inconscientemente já vestiu, vamos supor, uma roupagem de raiva, você tem a opção, em função da tua capacidade de poder escolher, de dizer, não é assim que eu vou querer viver o meu dia. Eu vou trocar essa minha roupagem, eu vou viver uma roupagem, se possível, de alegria, se não for possível, pelo menos, de prazer de estar vivo, né? Muitas vezes, esse prazer de estar vivo, você pode ter prazer de estar vivo, né? Ter a gratidão de estar vivo, sem poder estar no estado feliz realmente, em função do entorno. Às vezes é uma situação triste, mas aquilo não te faz ficar angustiado com a vida, aquilo não te faz desprezar a vida, aquilo não te faz ter raiva da vida. E eu tenho, a cada dia, a capacidade de poder decidir fazer uma escolha, né? Eu tenho vontade suficiente, posso colocar essa vontade em prática, ou não. Ou deixo simplesmente me levar pelas minhas emoções, e aí meu dia vai ser, se eu coloco uma roupagem ou de nojo, ou de raiva, ou de algum sentimento ruim, o meu dia vai estar na mesma frequência, sem sombra de dúvida. Ou seja, eu provoquei aquele desenrolar do meu dia. Eu tive a opção no começo do dia de mudar, né, os acontecimentos à minha volta e não usei esse potencial que eu tenho. Isso vai nos lembrar uma coisa que eu falei num dos primeiros programas, e eu vou pedir o Ronaldo para colocar a imagem de novo, que é uma frase de Santo Agostinho. Ele diz: os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas apenas em contradição com o que conhecemos da natureza. Esse é o grande segredo de tudo, né? Nós percebemos que muitas coisas nós não sabemos como funciona e, em função
existe uma dificuldade muito grande no ser humano. Na maioria das vezes, quando ele não sabe alguma coisa, ele tem muita dificuldade de admitir, não sei, e deixar simplesmente aquele espaço vazio para que o decorrer da sua existência possa preencher aquele espaço com uma resposta. A nossa tendência é a pressa, né? Que é aquela coisa da atividade estressada feita às pressas, como o Deepak Chopra fala, e a nossa tendência é dar respostas rápidas, né? E a mesma coisa, quando o milagre, quando eu falo no milagre, eu não falo no milagre presa a dogmas, por exemplo. Eu falo no milagre realmente como simplesmente uma mudança que pode existir na pessoa. Uma escolha de construção em vez de uma escolha de destruição feita por nós mesmos, né? Isso é o que gera o processo da cura espontânea. O milagre, na verdade, ele não é um processo incompreensível. Na época de Santo Agostinho, ele já tinha essa visão, uma pessoa extremamente sábia, mas hoje em dia nós temos até o suporte da ciência, tanto através da mecânica quântica, que é o estudo do infinitamente pequeno, né? Quanto através da relatividade, que é o estudo do infinitamente grande, nós já temos na ciência suporte para saber disso, né? Que nem tudo funciona de acordo com a nossa percepção limitada da natureza, de acordo com o conceito que nós temos extremamente limitado, como, por exemplo, de que essa mesa é sólida, ou seja, é dura, intransponível, e se você for estudar um pouco de mecânica quântica, por exemplo, você vai descobrir, né, que ela de sólida não tem nada, é vazio puro, né? Que o que faz eu bater aqui nessa mesa e se eu der um soco nela vai machucar minha mão e dificilmente eu vou transpassá-la, é porque a vibração das células dela é imensa. A vibração é tão grande que não permite que as minhas células da minha mão, que também tem uma certa vibração diferente da mesa, por isso a mesa é mais dura, vibra muito mais. E a minha mão não é tão rígida quanto a mesa, porque vibra menos. Quer dizer, são conceitos que para nós que não fomos acostumados nesse paradigma, ou seja, esses conceitos não vieram para nós desde pequeno. É difícil, mas se você começar a tentar perceber como é que realmente o universo funciona, você começa a descobrir que está tudo ali, a explicação está, não tem nada de dogmático, né? Não temos que crer simplesmente por crer, nós podemos entender. Apenas temos que ter o conhecimento para poder entender aquilo. Então, se nós decidimos viver o agora em plenitude, se nós decidimos viver o agora confiantes e construindo o nosso caminho de uma forma positiva, fatalmente, se no caso, se eu for uma pessoa saudável, eu vou ficar cada dia mais saudável. Caso contrário, se eu for uma pessoa doente, eu vou entrar num processo de cura, né? E, de repente, assim, como sem mais nem porquê, aparentemente, né? De repente eu estou curada, né? E aí eu vou dizer, não dá para entender? Dá para entender, sim. Foi a própria pessoa que provocou. Por isso é que muitas pessoas, vocês vão ver, a maioria das pessoas, vocês mesmos devem conhecer casos pessoalmente disso, pessoas que conseguem curas assim, de doenças sérias, elas dizem, eu estou completamente mudada, eu não sou hoje a mesma pessoa que eu era antes. Foi essa mudança que provocou aquela cura. Não é nada, foi só isso. Se ela mudou, se aquela pessoa, se aquela alma não é mais a mesma, se ela está diferente, né? Quer dizer, a alma em si ela é sempre pura e sempre saudável, mas ela está sempre, num determinado momento, num estado. Se o estado que ela está é um certo estado que provoca doença, e ela mudando aquele estado, ela pode ir para um estado em que provoca saúde. A doença, nesse caso, não faz mais sentido. E aí a pessoa tem, aí vem os nomes, milagres, cura espontânea, vários nomes. Nós estamos falando em questões físicas e vamos falar um pouquinho de questões das que eu chamo muletas, né? Vamos falar
No programa passado, a Cleusa perguntou sobre o mel, se ele pode ser aquecido, quer dizer, no sentido do mel agrião. Eu não sei exatamente se ela falava de um xarope caseiro ou se ela falava do mel agrião. Eu até fui olhar no composto mel agrião, que existe pronto. É de um laboratório bom, né? É um laboratório bastante natural, com coisas bastante naturais, mas eles não dão essa informação de como é que aquilo é feito. Eu entrei, tive acesso à bula e eles não dizem exatamente como é que ele é feito, então eu não posso me manifestar a respeito dele. Mas posso, vou falar um pouquinho do agrião, né? E vou frisar novamente, né? A questão do mel. A questão do mel é fundamental. Eu trouxe aqui, inclusive, a frase, né? Como está em textos originais, eu traduzi do inglês. As moléculas do mel se transformam num grude não homogeneizado que adere às membranas mucosas e entope os canais sutis do corpo, provocando toxinas. Né? Essa é uma das frases que deixa bem claro, né, tudo que eu expliquei, que o mel é um excelente na cura de muitas doenças, e mesmo para quem não esteja doente, o mel é uma das coisas que você pode tomar sem estar com problema de saúde nenhum. Ele é excelente para você ficar melhor, para tua pele ficar melhor, para tudo no teu corpo, né? Mas se você aquecer esse mel, né, se você modificar esse mel, aí ele vai ser uma das piores coisas que você pode fazer para o teu organismo. Bom, vamos então falar no agrião, porque essa coisa do agrião. E o agrião é uma coisa que você não pode, nós temos aí até uma imagem do agrião, né, que você pode usar na sua salada, no seu dia a dia, sem problemas, né? O agrião é extremamente nutritivo, você pode comer o tempo todo. Você não pode só fazer aquele teu xarope, mas você pode consumir o agrião direto na tua salada, né? E ele é muito descongestionante, ele descongestiona, né? Ele limpa as toxinas do nosso corpo. Eu gosto de falar no global, gosto que se entenda o processo, mas, consequentemente, aí eu vou citar as várias coisas que, pelo fato dele limpar e descongestionar o nosso corpo, ele vai o quê? Vai ser muito digestivo, vai ser depurativo, ele vai ser diurético, ele vai tratar pessoas com problemas de ácido úrico, né? A gota, por exemplo. Vermes, ele é muito bom para vermes, ele vai fortalecer os cabelos, ele vai fortalecer o coração, doenças do intestino, vai melhorar a memória, ele é anti-inflamatório e ele, para quem tem problema de reumatismo, também é muito bom. Ele, como eu falei já, ele é excelente para a pele, para quem tem acne, frieiras, manchas, sardas, falta de viço na pele, ele é excelente. Ele é um descongestionante das vias respiratórias, excelente, das vias urinárias também, cálculos e cistites, para problemas pulmonares, problemas nos brônquios, para bronquite, para catarro, ele é excelente como expectorante e ele é excelente também para tuberculose pulmonar. Daí dá para entender por que tomar um xarope. Na verdade, se você faz um xarope, eu vou falar aqui, daqui a pouquinho, como é que fazer um xarope, né? Eu falei mais ou menos no programa passado, mas eu vou reforçar isso. Você vai ver que a quantidade de agrião que você toma no xarope é imensamente maior do que você vai consumir numa salada, né? Então, você pode consumir no teu dia a dia, como diz Hipócrates, faça do teu alimento a tua cura, né? Mas você pode também dar um reforço, que o caso seria você tomar uma quantidade maior de agrião fazendo o xarope, né? Bom, tenho que destacar aqui, que é muito importante, que o agrião não deve ser usado na gravidez. Não deve ser usado na gravidez. Estou frisando isso bem, ele não deve ser usado na gravidez. Bom, falando em xarope, né, eu percebi que existem outras ervas que dão excelentes xaropes. Podem até ser feitas sozinhas, mas o que eu indicaria seria, você pode fazer um xarope
mel agrião, como eu vou ensinar daqui a pouco, mas você pode também acrescentar a esse xarope mais 2 ervas que nós vamos falar aqui a respeito delas. A primeira é o guaco, né? O guaco, ele é excelente. Isso aí é um carmanchão de guaco. Ele também é muito bom para as vias respiratórias. Daí ele ser um excelente acréscimo no xarope. Ele é conhecido como erva das serpentes, cipó da catimba e erva de cobra também. São outros nomes com qual ele é conhecido. Ele sempre foi muito usado pelos índios, principalmente os brasileiros, que usavam a planta para combater o veneno de serpentes. E isso exatamente foi o que gerou alguns dos nomes populares que nós acabamos de falar que o guaco tem. Muitas regiões do Brasil, eles ainda usam as folhas de guaco maceradas e aplicadas na forma de cataplasma, né? Você macera a planta, faz um cataplasma, coloca ou direto em cima, né? Ou, dependendo de quanto forte aquilo tiver, você pode colocar um paninho fino para não queimar a pele. Em alguns casos, a pele fica um pouco sofrida se ficar com aquilo muito tempo, mas para colocar em cima de lugares que foram mordidas por ou cobras ou animais peçonhentos, né? Como uso local também. O guaco, a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, ela tem feito bastante pesquisas do guaco e comprovaram já cientificamente os efeitos contra o câncer, a úlcera, a afecção por micro-organismos, por isso para gripes, resfriados, né? Além da prevenção da cárie e da placa bacteriana dos dentes, né? E também existem pesquisas científicas que comprovam o seu efeito broncodilatador, daí o xarope, e o expectorante, né? Daí o xarope. Bom, o guaco já é uma planta que não é igual, nesse caso agora, igual ao agrião. Ou seja, o agrião, eu falei que vocês podem e devem usar na alimentação cotidiana de vocês, no dia a dia. Comer salada de agrião, excelente para a saúde. O guaco não. O guaco, ele só deve ser usado quando houver necessidade. Se você tem um problema, você vai tomar o guaco. Se você não tiver problema nenhum, você não vai usar o guaco, né? Mesmo a nível de xarope, uma pessoa que queira tomar um xarope de agrião com mel para limpar suas vias respiratórias, é excelente, é uma decisão boa. Mas aí, nesse caso específico, não vai acrescentar o guaco, vai usar o agrião e o mel, que podem ser usados com tranquilidade, né? O guaco, ele não deve ser usado por crianças menores de 1 ano de idade e mulheres na menstruação. Não deve ser usado. Falando novamente nas doenças, né, fazendo uma passagem pelas doenças, ele seria de grande auxílio para o ácido úrico, afecções do trato respiratório, para ansiedade, para artrite, asma, bronquite, inflamações da garganta, inflamações intestinais, insônia, picadas de insetos e cobras, como nós já falamos, pruridos, resfriado febril, reumatismo, rouquidão, tosses rebeldes e úlcera, né? Para todas essas coisas, ele é muito bem-vindo, né? Vamos agora para a nossa outra planta. Outra planta é a erva de Santa Maria. A erva de Santa Maria, ela é excelente também para ser colocada no xarope. Aí é aquela questão, um xarope de uso específico, né? Ela não é uma erva também para você usar comestivelmente à vontade. Mas se tiver necessidade, se você tiver com algum problema de tosse, as coisas que a gente vai falar aqui, você pode acrescentar no seu xarope, sim, a erva de Santa Maria, que vai ser muito bom, vai ser um acréscimo positivo no seu xarope. Ela pode ser usada também, ela é muito usada no interior como repelente de pulgas e percevejos. Ela é uma excelente planta para isso. E ela é uma planta usada, né, na culinária do México. Ela não é como o guaco, que não deve ser usada em hipótese alguma.
moderadamente ela pode ser usada na culinária, e no México ela é bastante usada até na culinária. Bom, o que a água de Santa Maria, que é o mastruço, né? O que ela atende diretamente? Anemia, ela é antibiótica, bronquite, ela é digestiva, para dores musculares, ela é expectorante, ela também é expectorante das veias respiratórias, o ácido úrico, daí a gota, infecção respiratória, tônico pulmonar, e ela é muito boa para vermes, principalmente para a solitária, ela é excelente para elas. Bom, visto isso, vamos agora dar uma ideia, umas sugestões de como é que vocês poderiam fazer o mel, né? A combinação, como eu já falei, do mel e agrião, ela produz excelentes resultados para tosses, gripes, resfriados, sinusite, catarro. Se vocês estiverem querendo melhorar o seu trato respiratório, excelente, vocês podem fazer essa preparado. Se houver especificamente um problema desses, você está com muita tosse, você pode fazer o que a gente vai falar aqui e acrescentar o guaco e a erva de Santa Maria, ou o mastruço, né? E que vai ser bom. Caso contrário, você simplesmente, né, se for apenas para você melhorar o seu processo, né, interno, você vai usar só o agrião. E aí, uma maneira seria você bater o agrião no liquidificador, coar, misturar com mel e guardar na geladeira. Porque esse processo você precisa guardar na geladeira, porque ele não vai ter durabilidade. Então, em alguns dias, você tem que usar aquele preparado. Tá? 2, 3 dias, você vai ter aquele preparado bom dentro da geladeira. Você também pode bater o agrião com a água. Aí, no caso, estou reforçando, se vocês quiserem fazer, vocês podem juntar o guaco e a erva de Santa Maria ou o mastruço junto. Vocês batem isso com a água, vocês vão coar, vão colocar ou açúcar cristal, ou açúcar mascavo, ou até rapadura, se quiserem, né? E levar ao fogo até dar um ponto de xarope. Depois disso estar pronto, vocês vão misturar o mel e guardar. No caso específico, você nem precisa guardar na geladeira, porque a durabilidade disso é muito grande, bem maior. Então, aí você pode até guardar fora da geladeira. Se quiser, pode colocar, mas se quiser, pode guardar fora da geladeira e ele vai ter uma boa durabilidade. Não é que nem o outro em que você não levou o fogo com açúcar, né? Então, esse seria um mel que você poderia fazer e ter sempre para quando tivesse necessidade você poder tomar. Uma outra maneira que nós teríamos no caso de você quer tomar, de repente, você está com tosse, você está resfriada e quer tomar um chá, né, que faça algum efeito curativo dentro do processo que você está ali, naquele momento. Você pode colocar as folhas, os talos do agrião, ou dos 3, quer dizer, o agrião, o guaco e a erva de Santa Maria. Você coloca todos eles numa vasilha e você vai cobrir com água fervente. Você vai deixar ali em infusão por uns 10 minutos. Depois desse tempo, você vai adoçar, né? Vai coar e vai adoçar. Existem já hoje em dia umas chaleirinhas, já existe há muito tempo, umas chaleirinhas que você tem dentro uma espécie de peneirinha, né, dentro da chaleira. Então, você pode colocar ali as folhas, você coloca a água, deixa até o ponto de ferver, né? Aí você não vai deixar fervendo, porque não é um tipo de chá para você deixar no fogo fervendo, como alguns são, mas quando atingir a fervura, você deixa ali uns 10 minutinhos quietinhos, né? E quando você vira, depois da chaleirinha, aquele chá já sai coado. Uma outra sugestão, que é uma coisa que eu gosto de fazer muito, você pode preparar esse chá de manhã, por exemplo, e tomar durante o dia inteiro.
né? Você vai ali na chaleirinha, você fez uma chaleira grandinha, chaleirinhas tem de vários tamanhos. Mas você pode fazer uma chaleirinha já maior ou até numa panela, se você quiser coar. Você faz a panela com uma quantidade maior desse chá. E aí você, durante todo o seu dia, você vai poder tomar desse chá. Você pode também, né? Você pode de manhã fazer uma quantidade boa de chá. Eu já falei isso em relação ao gengibre, mas você pode fazer isso de manhã. Você pode coar e colocar na geladeira, né? Lembrando que nunca é bom tomar. Eu acho que a gente já tenha falado isso aqui. O nosso organismo não aprecia, né? O nosso organismo, o nosso normal de temperatura é 37 graus. Então, ele não aprecia que você, de repente, jogue alguma coisa gelada para dentro. Mas, muitas vezes, você quer fazer uma quantidade maior e quer que dure até o final do dia sem problemas. Você pode pôr, se a sua geladeira estiver em baixa temperatura, que é o meu caso, eu deixo na mínima temperatura. Ou também você pode tirar um pouco para uma xícara antes um pouco de tomar, e quando tomar ele já está mais fresco. Isso no caso de você querer guardar aquele chá por um tempo grande. Você faz um iced tea, né, que é o chá gelado, né? E se você tiver necessidade de tomar coisas geladas, você não apreciar tomar coisas na temperatura normal ou quente, você pode tomar um pouquinho gelado também, né? Bom, eu lembro novamente que durante a gravidez, tudo que a gente falou aqui não é aconselhável, né? Estou frisando bem isso. Se a pessoa estiver grávida, ela vai ter que usar os outros mel, vai ter que tomar o mel só, né? O mel na gravidez é ótimo. Não estou falando do mel, eu estou falando das ervas. Então, aí esse chá, esses preparados, o xarope, na gravidez vamos deixar de lado, não vamos usá-lo porque não é aconselhável usar na época da gravidez. Bom, nós aqui falamos, né? Temos a imagenzinha aqui do nosso, não passou, do nosso agrião com o nosso mel, né? E só essa combinação do nosso mel com o agrião, ela já é uma combinação muito boa. É uma dupla que combina bem, né? E existe, eu já vi muitas pessoas falarem você bater o agrião com leite. Se você está tomando aquilo porque está com muco, né, não faz muito sentido. Por quê? Porque o leite tem tendência a formar muco. Né? Estou falando do leite de vaca. E, então, não é aconselhável. O leite de cabra já não tem essa proteína que provoca muco. Então, já não vai ter problema de você usar. Mas o ideal seria você bater realmente com água, com um pouco de água e depois misturar no mel. E aí, sim, fica uma combinação excelente, dá uma sinergia muito boa entre os dois elementos, né? Até para a pessoa tomar, ter sempre e tomar de vez em quando está querendo limpar a garganta ou está querendo ficar gripado. É uma combinação boa para ser usada. Nós vamos agora passar um videozinho e eu gostaria que vocês despertassem, não só, quer dizer, ele tem um lado cômico, né? Ele é muito bonitinho, é um vídeo muito bonitinho, mas eu gostaria que vocês despertassem também para o outro lado, né? Para outra mensagem que esse videozinho nos traz. Uma outra abertura de portas para a gente conseguir se perceber um pouquinho a si mesmo, né? Através do processo pelo qual o nosso cãozinho vai passar. Então, vamos ver o nosso vídeo.
Bom, nosso vídeo parece uma simples animação cômica, né? Mas se nós olharmos, né, com um pouco mais assim de cuidado, nós vamos perceber que muitas vezes nós podemos nos ver, né, a nós mesmos como o cãozinho da nossa história. Quantas vezes nós estamos tão apressados, né, lembrando que o Deepak Chopra já falou sobre atividade estressada feita às pressas, que a gente falou no começo do programa, né? Então, muitas vezes nós estamos tão apressados que acabamos com a nossa tigela embaixo do armário e temos que fazer 1000 artimanhas para conseguir tirá-la de lá, né? E mal nós tiramos a nossa tigela de lá, nós começamos novamente, né? Não aprendemos a lição. Começamos novamente com os mesmos malabarismos e a nossa tigela novamente acaba nos colocando em dificuldades, né? Nós vivemos o nosso dia a dia como nós tivéssemos, a sensação que eu tenho às vezes é essa, que a gente vive como se tivesse uma grande espada pendendo sobre a nossa cabeça e precisássemos desesperadamente evitar que ela nos acerte. Você vê isso o tempo todo, você vê isso na rua, as pessoas andando apressadas, você vê isso, as pessoas no trânsito correndo apressadas. E o curioso nisso é que as pessoas, elas dão sempre uma justificativa, mas se você parar essa pessoa, pedir para ela pensar e dizer honestamente por que ela tem pressa, ela não vai saber te responder. Ela vai ter dificuldades. E aí você começa a perceber que as próprias pessoas estão cheias de pressa, mas não têm uma percepção clara, uma consciência clara do porquê. Por que ela está cheia de pressa? É como se fosse um hábito que a pessoa adquiriu e faz tudo correndo, sem poder decidir a cada momento qual vai ser a sua velocidade, a sua frequência, a sua ação. Ela não consegue colocar isso em prática, esse seu poder de decisão, essa sua capacidade de fazer escolhas, né? E isso é difícil que a pessoa traga isso à consciência, porque ela dá sempre justificativas. Ela sempre justifica aquilo e pronto, né? Na realidade, ela está se enganando a si mesma o tempo todo, em vez de parar e tentar perceber por que realmente, né? Questionar a si mesma o porquê que ela está agindo daquela forma. Licença. A vida, na verdade, ela é feita de escolhas, né? Esse é o grande segredo. E se os meus pensamentos são claros e transparentes, eu posso fazer escolhas com clareza e transparência. E posso fazer essas escolhas estando plenamente consciente, né? Isso é fundamental, de que eu não tenho controle pelo que acontece à minha volta. Isso é fundamental, né? Nós temos consciência clara de que nós não temos controle do que acontece à nossa volta. E normalmente essa ânsia por controle, essa necessidade que nós temos de controle é a origem de um bom número de doenças. A pressão alta, por exemplo, é típica disso. Existem muitas outras doenças que começam por aí. De repente, é óbvio que nós somos seres, repetindo, né, singulares, ou seja, todos no universo somos diferentes uns dos outros, você não encontra duas pessoas iguais. E uma doença, ela provavelmente nunca tem uma causa única, é sempre um leque, uma coisa gera outra. O mais difícil até num processo de cura é você conseguir perceber qual foi a primeira que detonou tudo, né? Essa é uma tentativa, né? Na clínica filosófica, uma das primeiras coisas que a gente tenta é exatamente perceber a origem do problema, porque muitas vezes o que está à nossa frente, aparentemente, né, tudo bem, já se instalou como problema, mas não é a origem. Existe alguma outra coisa que detonou aquilo. E
eu já falei sobre isso uma vez, eu vou repetir agora. Um dos maiores erros que se comete, mesmo para quem tenta fazer a cura da forma como eu estou falando, né? Até mesmo terapeuticamente, até mesmo ao nível da alopatia, você vê um sintoma e trata aquele sintoma, e vai tratando e não consegue ter resultado. Porque até mesmo aquele sintoma pode ser consequência de um outro sintoma que não está tão visível quanto aquele que você detectou imediatamente. Você detecta num primeiro momento, você vai em cima dele e, na realidade, ele não é a origem do problema, até alopaticamente falando, né? Como é que isso funciona? Eu vou dar um exemplo aqui rápido. Você, por exemplo, vamos ver um exemplo rápido. Você tem um computador. Eu dei o exemplo do computador, do hardware, do software hoje. Você tem um computador, o que é que acontece? Você teve um problema, vamos supor, no ventilador do seu computador. E ele não está resfriando o seu computador como deveria, né? Ele está deixando ele aquecido além do que deveria. Não sei nem se é possível ele de resfriar, ventilar menos, não tenho essa noção, esse conhecimento. Mas vamos supor que fosse possível, não sei se ele quebra direto, mas vamos supor que fosse possível, que ele não tivesse resfriando o necessário por algum motivo. De repente pode sim, porque pode estar tampado, então ele está funcionando, mas ele não está fazendo como deveria, cumprindo a missão dele como deveria, em função de alguma coisa que surgiu ali. Como consequência disso, uma peça do hardware do seu computador estraga, não funciona mais. E começa a dar problema. Seu computador acusa aquilo. Você vai num técnico, vamos supor que não é um técnico tão experiente, que vá tentar realmente buscar as coisas na origem, vá simplesmente num diagnóstico aparente, e ele vai dizer, não, essa peça queimou, eu troco ela. Tudo bem. Você trocou aquela peça do computador, você voltou para casa com o seu computador funcionando muito bem, o seu computador vai funcionar durante o tempo, e daí a um tempinho, pode ser aquela peça ou pode ser uma outra, vai dar problema novamente. E você vai fazer todo esse processo, você vai levar ao técnico do computador e ele vai dizer, foi essa peça que está dando problema. E ele vai trocar, você vai voltar para casa e novamente a mesma ladainha. O teu computador vai voltar e dar um outro problema. Enquanto você não encontrar uma pessoa que, ao ver que aquela peça está queimada, desconfie se é ela ou não a origem do problema. Enquanto você não conseguir alguém que tenha essa percepção, que tenha essa abertura de mente para perceber que o teu problema visível e aparente pode ser consequência de um outro problema mais profundo que ainda não se externou, porque como no caso do computador, fatalmente uma hora, depois que você já foi lá no técnico e voltou umas 10 vezes, uma hora o ventilador não vai aguentar por causa daquilo que está impedindo a ele de trabalhar corretamente e ele vai queimar. E aí você vai dizer, meu ventilador do computador está com problema. E aí você vai consertar o seu ventilador sem ter consciência naquele momento de que você está consertando a origem dos muitos problemas anteriores que você teve. Na nossa saúde é exatamente igual. Nós temos um problema, vamos lá, tomamos um remedinho, aparentemente estamos bem, daqui a pouco aparece às vezes o mesmo, às vezes outro, e na realidade a origem do problema, né, está provocando esses problemas todos e vai continuar provocando ou o mesmo ou o outro, né? Você vai ter isso até numa metástase do câncer, né? Se você não for na origem, ele volta, né? Ele está lá dentro, aquilo está lá dentro. Você quando tirou, mesmo quando você tirou, extirpou um tumor canceroso, ele está lá dentro. Se você não resolver esse problema que fez com que ele começasse a surgir, que fez com que aquela célula começasse a desenvolver daquela forma patológica, mesmo que não seja aquela que você tirou, vai formar outra, né? Ou seja, o processo, a energia está lá. Os orientais, na medicina oriental, a gente chama isso de energia perversa. Essa energia perversa está lá. Enquanto você não resolver, ela vai estar lá dentro, né? Então, nós temos que ter consciência
que nós não conseguimos controlar as coisas à nossa volta. Mas, e aí vem a questão, nós não podemos controlar o que acontece à nossa volta, mas posso ter controle da minha reação ao que acontece à minha volta. Eu posso aprender a ter clareza das minhas atitudes e desenvolver a capacidade de agir por vontade própria, né? Como assim? Nós não agimos por vontade própria? Na maioria das vezes, não. Nós agimos por compulsão, porque estamos com raiva, medo, indignação. Nós agimos por hábito, porque sempre foi feito dessa forma, sempre fiz dessa forma, eu sou assim mesmo. Por crença, é assim que todo mundo faz, então é assim que tem que ser feito. Por insegurança, é essa atitude que as pessoas esperam de mim, então é assim que eu tenho que me comportar. E, de repente, você vai perceber que aquele que agiu não foi você. E sim, a sua raiva, o seu medo, a sua revolta, o seu hábito, a sua crença, a sua insegurança. De você mesmo naquela ação, não teve praticamente nada. Mas quem vai arcar com a responsabilidade daquela ação vai ser você. E não o outro que você quis, por exemplo, no caso de uma raiva, punir, ou aquele outro que você diz, é assim que se faz, que você quis agradar. Não são eles que vão arcar com essa responsabilidade, é você, porque a ação foi sua, né? E assim nós perdemos a oportunidade de optar por viver uma vida em plenitude, sem perceber que estamos vivendo a vida na expectativa do futuro, na expectativa de que o outro me aceite, na expectativa de que o outro seja punido. Na verdade, à medida em que eu me transformo e aprendo a ser tranquila dentro de mim mesma, vou passar a viver com tranquilidade e começar a viver e a perceber que vou atrair para mim as coisas que estão na mesma frequência do meu pensamento. Essa é a grande sacada. Essa é a coisa fundamental. É nós começarmos a perceber que na frequência que eu estou, vai vir, é a frequência do que vai vir até a mim. Então, se a minha frequência é de coisas negativas, isso é o que eu vou ter no meu dia a dia, como a gente falou mesmo. Se a minha frequência é de coisas positivas, é isso que eu vou ter ao dia a dia. No primeiro dia que você fizer isso, é assim que vai acontecer? Não, porque isso vai requerer exercício. Como tudo na vida, requer esforço, força de vontade, e eu vou ter que fazer uma vez, 2 vezes, eu vou ter que repetir isso todos os dias, até que um dia comece a fluir, simplesmente. Não é estalando o dedo, mas é exercitando a vontade de querer, a vontade de conseguir, a confiança em si mesmo. Gente, por hoje nós estamos chegando ao final do nosso programa. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Contamos com vocês e os nossos horários são o programa ao vivo às sextas-feiras a 1h, logo após o programa Cidade e Comunidade, do Roberto Costa. Temos reprises às segundas-feiras às 3 horas da tarde, às 5 horas da tarde. Reprises às quartas-feiras às 5 horas da tarde, às 17 horas. As perguntas podem ser feitas através do e-mail sintonizandosaude@hotmail.com.br ou através da nossa página no Facebook. Vocês vão lá no Facebook, procuram Sintonizando Saúde, vocês podem curtir a nossa página e ter acesso a tudo que eu falo aqui no programa. Normalmente eu coloco lá, além de colocar o próprio programa dentro da página. Vocês podem clicar em cima e assistir o nosso programa. Vocês podem também fazer perguntas através do telefone 2242-9991 ou através do meu telefone 2237-0720. Lembrando que eu já falei no decorrer dos programas na Babosa, quem tiver interesse, a fórmula da Babosa, é só entrar em contato através desse telefone, 2237-0720.
Nosso programa também pode ser visto através do site da TV Imperial, canal 19, que é www.tvvilaimperial.com.br. Ou através do site ou através do Facebook, da página da emissora. Vocês também vão no Facebook, procuram TV Vila Imperial e vocês podem curtir também a página da Vila Imperial. Vocês podem assistir o nosso programa através da página do Facebook, ou um outro programa qualquer, com programação da TV Vila Imperial. Vocês podem assistir, podem curtir, né, a página da TV Vila Imperial e usar para assistir os programas através dela, inclusive através dos dispositivos móveis de vocês. Vocês acessam a internet, acessam o Facebook através da página da TV Vila Imperial ou através da próprio endereço, né, na internet, tvvilaimperial.com.br. Vocês podem assistir através dos dispositivos móveis de vocês. Muito obrigada, foi muito bom estar com vocês. Paz, saúde, alegria e bem para todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you